essa gente, a gente sabe que é bastante limitada, mas tem uma questão aqui por trás, que é a seguinte: eles querem pegar o Flávio. Eles querem deixar a PGR do Gonê com uma espada no Flávio. E é bem possível que a PGR saia do seu sono eterno e promova esse inquérito para deixar nas mãos do Moraes. O PCC e o Comando Vermelho já aparecem na lista de terroristas da UFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Aí o PCC na tela. É uma agência do Departamento do Tesouro americano responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais com base na política externa e na segurança nacional norte-americana. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Urgente. Esquerda entra com ação contra Flávio em favor das organizações terroristas PCC e CV. É isso mesmo. Um absurdo indescritível. Numa jogada de cartas marcadas, dois partidos de esquerda, Rede e PSOL, aliados do governo petista, acionaram a Procuradoria-Geral da República para pedir a investigação do senador Flávio Bolsonaro por sua suposta atuação junto ao governo dos Estados Unidos na discussão que levou à classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. A representação foi protocolada na sexta-feira 29 e assinada por Fernanda Melchiona, Chico Alencar, Duda Salaber, Heloísa Helena, Luísa Eudundina, Luiziane Lins e Sâmia Bonfim. Segundo os parlamentares, a atuação de Flávio em reuniões com o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio pode configurar afronta à soberania nacional. O documento cita reportagens que atribuem a integrantes da família Bolsonaro a articulação para que facções brasileiras possuem incluídas na lista americana de organizações terroristas. Além da abertura de investigação pela Polícia Federal, os deputados pedem que a PGR adote as medidas administrativas e civis que considerar cabíveis. Também solicitam o envio do caso ao Tribunal Superior Eleitoral para avaliar eventual influência estrangeira ou abuso de poder no contexto eleitoral. A iniciativa foi apresentada após os Estados Unidos anunciarem a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. 7 parlamentares do PSOL e do Rede entraram com um pedido de abertura de inquérito contra Flávio Bolsonaro na PGR. A alegação é de que o Flávio, ao visitar o Trump, o Vance e o Rubio, ele atentou contra a soberania do Brasil, sobretudo depois que, enfim, os Estados Unidos classificaram as facções criminosas brasileiras como terroristas. Essa é a alegação do PSOL. Olha só, eu vou te explicar por que essa representação é absurda, onde que estão as fragilidades imensas dessa representação, e vou te mostrar o que está por trás dessa história toda. Qual é o grande jogo, qual é a grande jogada para tentar segurar o Flávio nas eleições, que é isso que o pessoal quer, é isso que o STF quer, e é isso que o Lula, o governo Lula também quer. Bom, meus caros, o ponto é o seguinte: atentado contra a soberania. Eles alegam com base no Código Penal, artigo 359L, que diz que é atentado contra a soberania negociar com governos estrangeiros atos hostis ao país, atos de guerra. Agora, é um ato de guerra classificar as facções criminosas como terroristas? Bom, se é um ato de guerra contra o país classificar as facções como terroristas, eu devo pressupor que as facções então mandam no país, que as facções estão no governo, que as facções são o país, que somos todos facção, hashtag somos todos facção. Deve ser isso, porque se o ato de guerra é contra o país e o ato de guerra é contra as facções são o país. Então o pessoal está aqui assumindo, o pessoal, essa turma do pessoal, que eu vou dizer, ó, Chico Alencar, Duda Salaber, Heloísa Helena, Erundina, Luiziane Lins, Sônia Bonfim, todo mundo aqui sob o comando da Fernanda Melchiona. Esse povo todo está dizendo que
que o Brasil é uma facção, que quem manda aqui são eles. Ou eles estão dizendo que as facções somos nós. É um absurdo completo. O Flávio Bolsonaro tem imunidade parlamentar do artigo 53 e na representação eles dizem também o seguinte: não tem imunidade parlamentar porque o que ele foi fazer lá não protege as opiniões dele. Ele não foi lá opinar, ele não foi usar a palavra, ele não foi votar. Então a imunidade parlamentar não está aqui sob proteção. O que é um completo absurdo, porque óbvio que ele vai visitar ao Trump como senador. Então, claro que ele falou, e ao falar estar como senador, ele está protegido pela imunidade parlamentar. Mas ainda assim, ainda que assim não fosse, só para vocês terem uma ideia de como essa gente é burra, não tem outro termo, nós temos aqui na nossa legislação o artigo, justamente no 359, só que no 359 tem o parágrafo 4º, e o parágrafo 4º diz o seguinte: não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos, que foi exatamente isso que o Flávio foi fazer lá. Ou não, turma do PSOL? Ou vocês vão dizer que também não é crime ser faccionado e o que ele foi expor não foi o crime dessas facções? Como é que vocês vão dizer que ele não está coberto por esse artigo? Porque o artigo diz que não constitui crime de atentado à soberania a entrega de documentos a fim de expor prática de crime. Então, se o pessoal acha que isso daqui também não está coberto, eles acham não só que nós somos todos uma facção aqui no Brasil e o ato dos Estados Unidos contra as facções é um ato contra todos nós, como eles estão acreditando que ser faccionado não é criminoso. É o fim da picada. É claro que isso é um absurdo. Essa gente, a gente sabe que é bastante limitada, mas tem uma questão aqui por trás, que é a seguinte: eles querem pegar o Flávio. Eles querem deixar a PGR do Gonê com uma espada no Flávio. E é bem possível que a PGR saia do seu sono eterno e promova esse inquérito, para deixar nas mãos do Moraes, muito provavelmente, que já está investigando o Eduardo Bolsonaro e que queria, eu já falei isso aqui no canal, quer incluir também o Flávio Bolsonaro no processo contra o Eduardo Bolsonaro por denúncias dos Estados Unidos, e não é à toa, quer incluir o Flávio Bolsonaro naquele processo para poder ter a espada no Flávio Bolsonaro. Toda vez que ele visitar os Estados Unidos, ou toda vez que ele promover alguma coisa do tipo como essa que promoveu, opa, espada nele. Lá no processo contra o Eduardo, quer incluir o Flávio exatamente por isso, para poder dizer que ele também precisa ser condenado e entregar para o Moraes a chave da condenação. E querem agora, com essa nova representação, fazer com que o Gonê entregue de novo para o Moraes mais uma chance de colocar uma espada no Flávio. A espada na cabeça do Flávio é uma forma do Moraes, do sistema, do STF, do governo Lula controlarem o candidato, tentarem controlar o candidato. É isso. É isso, estão tentando domesticar o Flávio, o sistema está tentando domesticar o Flávio. O sistema do governo, o sistema do STF e o sistema das facções. Não é uma coincidência incrível? Lamentavelmente, nesse tema, parece que andam juntos. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento. Aqui a gente mostra tudo o que está por trás da notícia. Para somar a bancada, Zizi Martins, e eu vou para o terceiro vídeo e na sequência já tem uma novidade vinda dos Estados Unidos sobre PCC e Comando Vermelho. Acabou de chegar a novidade com relação a PCC e Comando Vermelho. Mas antes, eu quero o trecho da fala do Lula, que ele fala com tristeza dos nossos criminosos. Ele realmente ficou bastante triste, né? O Lula, e comete uma gafe, né? Não sei se é nessa, Lula, que ele chama dos terroristas. Enfim, tem uma gafe aí do Lula interessante. Vamos ouvir. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC,
Eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade. Eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. O Trump quer um Osama Bin Laden, que não sei das contas, e nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal entregou um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Meu Deus, o homem está bem confuso, né? Os nossos criminosos não são terroristas lá, são terroristas aqui. Eles aterrorizam o povo aqui, roubam o povo... Está bem confuso, hein? Deixa eu dar uma notícia para o Lula, então, para ele ficar mais triste. Já vou ouvir Max, Eduardo Salles e Zizi. O PCC e o Comando Vermelho já aparecem na lista de terroristas da UFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Aí o PCC na tela. É uma agência do Departamento do Tesouro americano responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais com base na política externa e na segurança nacional norte-americana. Está aí o PCC e o Comando Vermelho também já aparece, ambos então, aí o Comando Vermelho, ambos já aparecem, Max, na lista de terroristas da UFAC. Mas os nossos criminosos não são terroristas, mas são terroristas. Eu só estou dando essa notícia para o Lula porque agora sim, já estão classificados e já aparecem na lista. Eu acho que não tem mais como fazer o tal de Marco Rubio mudar de ideia, Max. E olha, Pitoli, esse daí é o grande desespero, tanto da velha mídia, quanto dos banqueiros, vários bancos brasileiros, pessoal do mercado econômico, né, da Farinha Lima, né? Então, tem políticos, autoridades, o grande desespero deles, Pitoli, sobre tudo isso que está acontecendo, é esse documento que você acabou de mostrar. Por quê? Com esse documento, com essa ação, a gente tem algo muito parecido com o que aconteceu na Magnitsky. Então, a partir de agora, todas as pessoas que, direta ou indiretamente, ganham dinheiro, de alguma maneira se beneficiam com recursos das facções criminosas, como o PCC e Comando Vermelho, essas pessoas podem ter contas bloqueadas, bens bloqueados e podem, inclusive, não ter acesso a nenhuma empresa cuja sede esteja nos Estados Unidos. Ou seja, você pode perder e-mail, você pode perder tudo, tudo. Você simplesmente vai virar aí um pária digital, um pária. Você não vai poder mais ter dinheiro no banco, porque o banco, né, tem relações com os Estados Unidos e, segundo a velha mídia, essa era uma preocupação enorme, porque os bancos que têm clientes ligados ao PCC e ao Comando Vermelho, né, poderão sofrer sanções. Eu vi isso, Pitoli, não estou inventando. Eu vi isso na CNN. Eu ouvi. E eu quero que se lasque o banco que não foi olhar o... Eu quando vou abrir uma conta no banco, vou comprar no crediário da loja aqui, só falta cor da cueca, preto, ok, meias. Pô, o cara pergunta da minha vida inteira. Aí o banco abre uma conta para um cidadão do crime organizado que movimenta dinheiro, lava dinheiro, né? Faz como diz... Milhões, Pitoli. Sérgio Tavares, nosso amigo português, em Portugal, lavagem de dinheiro é branqueamento de dinheiro, esse é o termo lá. Os caras, branqueamento de dinheiro, e aí esses caras podem, porque são milhões, nós aqui, os réis mortais, não podemos. Tem que todos os documentos imagináveis do planeta... E os caras passam numa boa. Eu quero que essas instituições financeiras se lasquem, o Max. Exato, mas é isso. Se elas não foram responsáveis o bastante
para perceber movimentações atípicas, para perceber que aquela pessoa não tem justificativa para aquele dinheiro. Se eles não foram capazes, minimamente capazes, de perceber pessoas ligadas ao narcotráfico, então tem alguma coisa muito errada. Porque, para mim, só tem duas possibilidades. Ou eles são extremamente burros no trabalho que eles fazem, extremamente incapazes, ou então eles estavam interessados que aquele dinheiro ficasse no banco. Não consigo ver outra opção. E aí, como é que um banco que move tanto dinheiro pode ser considerado incapaz? Então, não é muito difícil entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, Pitoli, para ser aqui muito franco com a nossa audiência, é que hoje está claríssimo que o Brasil já é um narcoestado. E é por isso que está esse desespero. Perfeito. Porque um narcoestado depende, muitas das vezes, do dinheiro do tráfico. E agora acabou, agora vai secar, agora vai cortar essa fonte da grana. Então, está na hora assim, do julgamento, está na hora do juízo, Pitoli. Não é o juízo final ainda, mas é quase. Né? É o julgamento daqueles que ganhavam com o narcotráfico e ninguém ficava sabendo. Agora eles vão saber. Agora eles, quando entrarem na conta bancária deles, vai poder estar bloqueada. Quando eles tentarem acessar uma conta internacional, vai poder estar bloqueada. Quando eles tentarem vender um bem, um imóvel, uma casa, uma mansão que esse pessoal tem lá fora, vai estar bloqueado. Então, esse é o verdadeiro desespero de toda essa historinha de soberania, muito bonitinho, blá, blá, blá. Na verdade, eles estão preocupados com a grana, que não é pouca, que eles irão perder, Pitoli. Para a gente ainda falando sobre agora, a PCC e o Comando Vermelho já estão na lista de terroristas da UFAC. Edu, e tem um detalhe interessante, eu queria ouvi-los sobre isso, porque também até o dia 5 de junho, então até a próxima quinta-feira, ainda tem um caminho a ser percorrido para que uma segunda etapa nesse processo de estrangulamento financeiro das facções aconteça. E veja, eu não tô. Quem sou eu para querer cantar uma pedra, uma bola aqui antes, né? Quem sou eu? Mas a leitura que eu faço, Edu, é o seguinte: início de investigação, e a gente sabe, grampo, essas coisas, lança-se uma notícia, muitas vezes um balãozinho, para os telefones tocarem, né? Acontece uma operação envolvendo um nome de uma estrutura, para os outros telefones se falarem, e está todo mundo grampeado, está todo mundo sendo gravado e as coisas vão sendo identificadas. Isso é uma linha de investigação, isso é normal, né? Não estou contando nenhuma novidade aqui. Veja, de hoje até o dia 5, imagine o mapeamento disso, o rastreamento disso do ponto de vista de vamos tentar salvar. Quem é que está tentando salvar? Vai ficar mais fácil de identificar, não vai não, Edu? Vai, Pitoli, com certeza, exatamente. É uma forma de você, vamos dizer, jogar uma gota de sangue no oceano para os tubarões se mexerem, né? Então você consegue captar os tubarões exatamente com uma medida dessa. Até porque você, desde a pós-reunião, né, a dita reunião forçada pelo chanceler informal Joesley Batista com o Donald Trump e o Lula com aquela linguagem corporal, essa expressão de hoje do presidente Lula, ele não está confortável. Você acha que esse é um tipo de comportamento de uma pessoa tranquila? É uma pessoa que está condizente com o seu comportamento e sua consciência? Eu não estou me referindo aqui no seu sentido de consciência de caráter, tá? Eu estou me referindo aqui no caso de consciência política. Ele acha que está tudo bem mesmo? É óbvio que não, né? Está muito claro aí que ele exala desespero, vamos colocar assim. Porque, primeiro, que o próprio, eu não diria somente o narcoestado, tá? Porque o narcoestado fica parecendo que está infiltrado, que também está nas instituições. Mas eu diria também na própria da engrenagem econômica do Brasil. Teve uma publicação que informou que o PCC já estava tendo mais foco no retorno financeiro, na venda de combustíveis, no comércio de combustíveis, do que com o tráfico de drogas. Então, essa estrutura, você consegue ver, porque nós estamos falando de venda de combustível, é uma economia legal.
né? Tanto que o uso dos postos ou do comércio de combustíveis é para lavar dinheiro, tornar o ilegal como legal. Ao ponto de que, se esta organização percebeu que curiosamente, né, pelo meio errado, você descobre que você ganha mais dinheiro pelo caminho honesto. Né? Você tentando lavar dinheiro, você descobre que vender combustível dá mais dinheiro do que drogas. Então, você buscando esta linha, né, da lavagem de dinheiro, você consegue enxergar no âmbito macro que eu diria até que a engrenagem econômica pode estar contaminada. Imagine você. E aqui eu não estou me referindo, reforço, eu não estou me referindo à economia ilegal, né? Que é a ilícita dos entorpecentes, tráfico de armas e etc. Não estou me referindo disso, né? O roubo, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à extorsão, eu estou me referindo ao comércio legal, venda de produtos finais para o consumidor. Várias padarias aqui em São Paulo sofreram interdição administrativa, judicial, por conta do envolvimento com a organização criminosa PCC. Então, percebam, não é que só uma questão de infiltração às instituições, é uma questão quase de tomada do país, tá? No seu sentido institucional e econômico, porque o impacto que gerará isso é enorme. Eu não consigo nem mensurar qual é o impacto, tendo em vista que, se a própria organização criminosa consegue diagnosticar que ganha mais dinheiro com combustível do que com droga, imagine você até quando, né, até onde foi o tentáculo dessa organização para fazer esta constatação. Porque sempre falaram que foi um negócio, né, um negócio lucrativo, o comércio de entorpecentes. Imagine você se a organização chegar nessa conclusão. É porque está muito contaminado e tem algo muito profundo, não somente institucional, Vitória, mas envolvendo a economia brasileira como um todo. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!